Bem-vindo ao Lispolis Insights, o podcast do Lispolis sobre empreendedorismo e inovação. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Lispolis, um podcast quinzenal que tem como objetivo falar de temas de empreendedorismo e inovação, junto de convidados. Essencialmente temos temas de financiamento, novos modelos de negócio, novas ideias e, portanto, hoje temos mais uma vez connosco a Matilde Carvalho Campos, que é partner da Área Gest, é contabilista certificada e também autora de manuais de financiamento e outros manuais técnicos nesta área de contabilidade. Agradeço mais uma vez pela presença, Matilde, seja bem-vinda novamente aqui ao podcast do Lispolis. Hoje vamos falar sobre incentivos fiscais para otimizar o IRC, ou seja, para empresas que estão agora a crescer, estão a ter muitos lucros, o que é que podem fazer para otimizar esta situação? Olá, Cíntia, é um prazer estar aqui novamente. Efetivamente, hoje vamos falar do outro lado da pandemia, portanto estamos a falar de empresas que neste momento, ou pela sua natureza do negócio, ou por terem até reconvertido o seu negócio, estão a faturar e a ter resultados como nunca tiveram antes, digamos assim. Sim, é um tema diferente do que trouxemos da última vez e vai dar aqui o outro lado da moeda, não é? Então, para começar, que incentivos é que existem, é que já existiam e quais é que são os novos incentivos neste sentido? Muito bem, portanto, os incentivos fiscais são uma temática que já existe há largos anos, tanto no Código do IRC como no Estatuto dos Benefícios Fiscais, e que efetivamente as empresas têm vindo a aproveitar sempre que é possível e, portanto, não se trata de uma otimização fiscal no sentido de planeamento fiscal, não, trata-se de colher o retorno de algum investimento que é feito. Efetivamente, com o orçamento suplementar que durante o verão foi promulgado este ano, ele nasceu para dar resposta a algumas vicissitudes da pandemia, mas acabou também por trazer o CEFEI, que é o crédito fiscal extraordinário ao investimento, que é de facto um novo incentivo fiscal e que tem uma grande, digamos, aplicabilidade neste momento, porque ele vai, recompensar os investidores ou os empresários que investirem em aplicações ditas relevantes, que eu já vou explicar quais são, entre julho de 2020 e junho de 2021. Portanto, no fundo, todas as empresas que ao longo deste período fizerem investimento na sua empresa, e aqui estamos a falar não só da parte da aquisição de ativos fixos tangíveis, portanto, maquinaria, etc., mas também algum tipo de apoio mais intangível, a própria procura de instalações para a atividade, etc. Portanto, há aqui vários tipos de aplicações relevantes, investimentos elegíveis, e que vão, no fundo, permitir que 20% dessas despesas de investimento sejam abatidas diretamente ao IRC a pagar no próximo ano. Okay. Portanto, temos aqui algo muito direto. Aliás, há empresas que podem nem estar a reconverter a atividade, mas que tiverem necessidade, por exemplo, de investir em equipamentos de proteção individual, não é? Os EPIs, sim, por N motivos, imagine-se numa indústria, na planta da fábrica, etc. Portanto, todos esses investimentos, desde que comprados novos, são elegíveis para este apoio. Certo, portanto isto foi mesmo criado a pensar nesta fase que vivemos. Sim. E que outros incentivos é que existem? Muito bem, então desde sempre, ou desde há muitos anos, portanto que se ouve falar, eu diria que em três, depois um mais recente. O REFAI, que é um regime de apoio ao investimento e que é parecido com este CEFEI que acabei agora de referir, mas que está mais relacionado com áreas de intervenção em indústria e, por exemplo, turismo, ou seja, tem uma área de intervenção por CAI, mas que também vem permitir, em algumas zonas, que 25% das despesas com aplicações relevantes, portanto, os mesmos mais ou menos tipos de investimento que referi há pouco, sejam deduzidas à coleta. Aqui com uma variação por zona geográfica e também por tipo de aplicação relevante, por tipo de investimento. Mas, portanto, no fundo, empresas dentro de determinados CAIs têm a possibilidade de concorrerem ao REFAI, que é também cumulativo com outras isenções, por exemplo, tudo o que tem a ver com, quando estamos a falar da construção, aquisição de imóveis para a atividade, portanto, este REFAI é cumulável com isenções de IMI ou reduções também de IMT, portanto, há aqui uma complementaridade a nível dos chamados impostos sobre o imobiliário. Ok.
Depois, assim, também mais conhecido é o CIFID, que é um sistema que vem apoiar tudo o que é a parte de investigação e desenvolvimento. Portanto, as empresas que tenham, digamos, procura de colaboradores, normalmente com graus de doutorados ou qualificações equivalentes, para o desenvolvimento de ideias que sejam quer na fase de investigação, quer na fase posterior de desenvolvimento, portanto, até à concepção do protótipo, vão também conseguir ter apoios, digamos, no fundo, a reconversão de gastos fiscais em reduções ao IRC a pagar. Portanto, aqui é possível ir até aos 82% de apoio, digamos, integrado. Portanto, é como se fosse uma majoração de custos que as empresas acabam por ter quando investem nesta área. Existe também um outro, portanto, eu diria que estes, o REFAI e o CIFID, eles são, digamos, mais setoriais. O REFAI porque está limitado a determinados cais e o CIFID porque está associado a empresas que fazem ID. A investigação. Exatamente. Não é qualquer empresa que tem como core ter uma sala de pessoas a fazer investigação ou um laboratório. Portanto, eu diria que são mais setoriais. Depois existem outros dois. Um mais recente e outro já mais conhecido, que são mais genéricos, que é um bocadinho como o CEFEI, portanto, que se aplicam a todas as empresas. Eu gostaria de falar primeiro do DLRR, que é a dedução por lucros retidos e reinvestidos. Ou seja, as empresas que utilizem os seus lucros para reinvestir no fundo, em investimentos semelhantes aos que falei agora, portanto, tudo que seja investimentos produtivos na sua empresa, vão conseguir que 10% seja, digamos, abatido ao IRC a pagar, aos seus, digamos, à sua conta final de imposto, quer no ano em que fazem o investimento, quer nos 4 anos seguintes. Atenção que todos estes benefícios fiscais vão ter limites à coleta, ou seja, se eu tiver, vamos supor, 1000 euros de IRC a pagar, eu não vou conseguir anular completamente o imposto a pagar, mas sim só uma parte do imposto a pagar, que pode ser, imaginando neste caso do DLRR, até 25% do IRC a pagar. Portanto, sempre que eu retenho lucros que não distribuo, digamos, aos sócios e que considero automaticamente que estão reinvestidos no próprio ano ou até nos anos seguintes em novas aplicações relevantes, então vamos conseguir efetivamente, portanto, ter aqui mais uma poupança fiscal. Depois, o outro benefício ou incentivo fiscal existente é a remuneração convencional do capital social. Ele nasceu mais recentemente e tinha como objetivo remunerar, ou seja, ser uma alternativa à remuneração do juro bancário. Ou seja, muitos empresários, como sabemos, acabam por capitalizar as suas empresas, investindo e pondo lá dinheiro, às vezes desde que a constituem, portanto, os empreendedores que colocam dinheiro na empresa, angariado até das suas fontes de capital mais privadas. E, portanto, não havia uma remuneração por este dinheiro que os empresários colocam nas empresas. Então, a remuneração convencional do capital social vem dizer o quê? Que quem fizer entradas de dinheiro na empresa que levem a um aumento do capital social ou reconverta entradas de dinheiro que já existem sob a forma de suprimentos, também, portanto, num aumento de capital social, então consegue deduzir 7% dessas entradas ao lucro tributável. Ou seja, é como se, no fundo, o empresário fosse remunerado em 7% daquilo que ele lá pôs, com o bónus de ter, digamos, menos base para cálculo do imposto. Portanto, e isto pode ser feito, portanto, esta redução ou dedução ao lucro tributável é válido para o ano em que é o aumento de capital e para os 5 anos seguintes. Esta remuneração convencional de capital social tem sido bastante utilizada, até porque é bastante simples e também porque muitos empresários gostam de tempos a tempos, fazer um aumento de capital para reforçar até os seus capitais próprios perante a banca ou perante outros financiadores. Claro. Portanto, tanto esta remuneração convencional de capital social como o DLRR são dois incentivos muito simples e mais genéricos, não tão setoriais quanto o CIFID e o próprio REFAI. Certo, portanto, estes também já existem há mais tempo e provavelmente a ARIGES também já acompanhou alguns casos destes. Tem alguns exemplos, tanto do novo incentivo
como também dos que já existiam, algumas empresas que já concorreram a estes incentivos? Sim. Portanto, efetivamente, o novo incentivo neste momento está em fase de recolha de faturas, ou seja, como são despesas ou investimentos feitos entre junho de 2000 e, portanto, junho a julho de 20 a 21, o que vai acontecer é que os empresários que estão a fazer investimento nesta altura estão a começar a pôr de lado essas mesmas faturas para que depois, então, no modelo 22 do próximo ano, nós possamos incorporar este incentivo. Está agora a decorrer. Está a decorrer, exatamente. Ou seja, há a preocupação de separar claramente o que é investimento e o que é despesa corrente. Aquilo que é investimento está a ser colocado de parte. Nos outros incentivos, sim, portanto, todos eles obrigam a que haja e agora falando da parte mais operacional, não é? Todos eles obrigam a um dossiê de candidatura, ou seja, o chamado dossiê de processo que tem que existir para que, em caso. Porque, ao contrário, portanto, de outros incentivos de natureza financeira, em que há uma candidatura e depois ficamos à espera para ver se é aprovado, aqui é o próprio contribuinte, ou seja, o empresário, através do seu contabilista, que faz o cálculo, apura o benefício fiscal e incorpora-o na modelo 22. Portanto, em caso de fiscalização, o empresário tem que demonstrar à autoridade tributária como é que chegou a estes valores. Claro. E, portanto, o dossiê é um dossiê de candidatura em que temos todas as despesas consideradas, o respectivo Excel e depois a necessidade que existe de demonstrar como é que os cálculos foram feitos e como é que depois inscrevemos isso na modelo 22. Portanto, é um processo de candidatura relativamente simples em todos eles. E estava aqui a falar também dos incentivos ao financiamento, aliás, os PTs 2020. Estes são cumulativos, estes incentivos fiscais com estas candidaturas ao PT 2020? Nem todos são, mas alguns deles são. Por exemplo, no caso do CIFID, existem empresas que fazem a parte de CIFID para o IRC e a parte do Portugal 2020 IDT para irem buscar financiamento comunitário. Portanto, nem sempre todos são para todos os CAIs, até porque depois alguns entram para a chamada regra de minimis, que no fundo não permite que haja um excesso de apoios comunitários por empresa, porque a fonte destes benefícios fiscais nem sempre é só o orçamento do Estado Nacional, portanto alguns vêm de fundos, de verbas que são afetas da União Europeia para este tipo de apoios, mas sim, é possível quase sempre fazer aqui, digamos, eu costumo dizer que é o mix perfeito de apoios, portanto no fundo tentar perceber qual é o projeto na sua íntegra e depois canalizar cada um para um tipo de apoio diferente. Ok, boa. E questionando também aqui agora, como é que estamos aqui a falar de incentivos para as empresas que cresceram muito, que estão a fazer muitas vendas, como é que, na sua opinião, estas empresas estão a chegar a estes lucros nunca antes vistos? Exatamente, portanto, essa também é uma boa questão, porque realmente o que é que acontece? Nós podemos até achar que as empresas têm novas oportunidades de negócio e que estão a vender como nunca venderam, mas efetivamente elas tinham que estar preparadas para fazer face ao sucesso, não é? Porque muitas vezes nós não estamos preparados para fazer face ao insucesso, mas também temos que saber estar preparados para fazer face ao sucesso. Não? Exato, os rápidos crescimentos, as dores de crescimento que também exatamente, da automação. O que é que vai acontecer? Vai-se desmoronar tudo, nunca ninguém se viu com tantas coisas para fazer, faltam aos compromissos, esquecem-se das coisas, quer dizer, enfim, a gestão, não é? Acaba por ser essencial para lidar com todas estas nuances do crescimento. Exatamente. E, portanto, aquilo que é importante, penso eu, para que se faça face a um sucesso tão grande que depois até nos leva a procurar incentivos fiscais, é sem dúvida perceber qual é a bitola ou o enquadramento para um crescimento saudável. Nesse sentido, então, apresentando aqui o livro do mês, que este mês é um livro muito clássico, ou seja, isto é super conhecido, não é assim nada de inovador, mas às vezes é bom irmos às origens dos livros de gestão. Claro. Então, é o De Bom a Excelente, ou Good to Great, do Jim Collins, e o que ele vem explicar aqui neste livro é exatamente qual é este framework, ou digamos, plataforma ou de base de enquadramento. E há um conceito que é interessante neste livro, ele tem outros livros muito interessantes também, como é que as grandes empresas caem, ou seja, ele foca-se muito no crescer bem, crescer depressa, mas crescer bem. Sustentadamente. Portanto, não haver aqui
margem para derrapar ou para deixarmos de ser aquilo que fomos, etc. Então, portanto, aqui eu acho que é interessante a forma como o autor separa a fase de acumulação da fase de descolagem. Portanto, ele explica que uma empresa que é muito boa, ou seja, uma empresa considerada excelente, vai acabar por ser uma empresa que passa por uma fase de acumulação em que tem a liderança certa, as pessoas certas e um pragmatismo adequado ao mercado. E depois, quando menos esperar, essa empresa vai simplesmente descolar. Vai descolar e vai começar a ter um mercado que nunca teve, vai ter procura como nunca teve, vai simplesmente conseguir reter e atrair os melhores quadros, etc. E então, eu penso que as empresas que estão a ter sucesso nesta fase da pandemia foram aquelas que durante muitos anos estiveram em fase de acumulação, cumpriram essa fase de acumulação de forma correta no sentido de honesta com elas próprias, basicamente, ou seja, elas são aquilo que elas realmente são e não aquilo como se projetam ou como gostariam de ser, e depois viram aqui no Covid uma oportunidade para descolar. E agora, a partir de agora, o céu é o limite. E como este podcast é sobre este tema, recomendo a todos os empreendedores ou empresários que queiram e que estejam a passar por uma fase de sucesso, lerem o livro, porque acho que, ou às vezes há resumos no YouTube, etc., que não tiver muito tempo, ou até o audiobook, etc., mas acho que para o livro do mês e tendo em conta a temática, é uma sugestão de leitura. Importante. Sim. Ok, obrigada. E já agora nesta sequência de que estamos a falar livro do mês, também falamos da palavra do mês. Na edição passada foi incerteza, porque obviamente estes tempos de pandemia causam aqui alguma ansiedade e incerteza aos empreendedores. E qual é que é a palavra do mês, na sua opinião, para os empreendedores, portanto, este mês? Exatamente. Então, o que é que eu pensei? Tive a pensar sobre este mês e também para ligar a esta temática. A palavra do mês vai ser expectativa. Porque é aquilo em que nós todos vivemos neste momento, é a expectativa. Expectativa do que é que vai ser amanhã, a nível sanitário, se estamos com saúde, se não estamos, se vai haver clientes, se não vai, como é que as equipas, ou seja, já se nota muito cansaço a nível mais emocional das próprias equipas, etc., os medos, os filhos que ficam doentes, os maridos, os pais que estão nos lares, portanto, tudo isso tem impacto. Essa é a leitura óbvia da palavra expectativa, não é? Expectativa da vacina, expectativas, não é? Expectativa do resultado do teste, enfim, imensas expectativas. Mas depois também o lado, ou seja, toda a gente costuma dizer que expectativas pode ser uma coisa má porque já estamos com o nosso... Com uma ideia pré-concebida. E isso vai-nos levar a depois ficarmos com um balão totalmente esvaziado. Pronto, essa parte também já é conhecida. Mas eu acho que nesta altura a expectativa é uma coisa boa, porque a expectativa também nos vai alimentando. Claro. Ou seja, a esperança também. É a expectativa no sentido de esperança. Se amanhã não for exatamente como aquilo que nós estamos a imaginar, pode ser um bocadinho pior, mas pelo menos vai ser qualquer coisa. E eu acho que nós já chegámos tão abaixo em tanta coisa, porque nunca ninguém imaginou há um ano atrás que isto fosse possível, que agora tudo o que vier é um bónus, não é? Claro. E então essa expectativa mantém-nos com vontade de acordar, de viver, de trabalhar. Uma mensagem que é positiva, portanto, expectativa no vosso sentido. Exatamente. Ok, então e agora para finalizar, que conselho final é que daria aos empreendedores que estão com esta expectativa, não é? É um bocadinho, ou seja, pegando também no livro que falámos no mês passado, que era um livro do princípio de Pareto e do foco e da otimização, da eficiência e, no fundo, sabermos dirigir os nossos esforços para aquilo que vai ter mais impacto. Este mês, o conselho que gostaria de deixar a todas as pessoas que trabalham no mundo dos negócios, sejam empreendedores que estão agora a montar novos projetos, ou que estavam quase a abrir, ou que abriram e estão com incerteza e na expectativa de amanhã, sejam empresários mais maduros, que estejam em fase de crescimento, etc. O importante é perceberem sempre qual é a percentagem certa do vosso zoom. Ou seja, quando nós fazemos demasiado zoom in, estamos a pôr-nos dentro dos problemas, o que nos pode levar a deixar de vermos a árvore, mas não vemos a floresta, mas também se vemos demasiado a floresta, a vida passa-nos um bocado ao lado, não é? Depois quando formos ver em concreto o que é que aconteceu, se calhar nem percebemos bem aquilo que estava a acontecer lá em baixo, porque nós estávamos noutra dimensão. Certo, portanto o equilíbrio aqui entre os dois ângulos. Sim, e o difícil é ajustar, é como numa fotografia, ajustar o zoom, ou num vídeo, irmos ajustando o zoom ao momento, e isso é, digamos, o essencial. Ok.
Por fim, qual é que será o tema do próximo podcast, quero dizer? Sim, então no próximo podcast vamos falar de, não tanto ligado à parte fiscal, financeira, incentivos, mas sim mais a nível da gestão, portanto qual é o impacto que pode existir agora na retoma, ou seja, o que é preciso reestruturar, o que é preciso alterar para que a retoma seja uma retoma de sucesso. Ok, guardamos então para o próximo podcast. Obrigada a todos os que nos estiveram a acompanhar e deixem as vossas questões ou nos comentários ou por e-mail geral@lispolis.pt e areageste.com. Obrigada.